Graça e paz. Caminhando pelo livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, nós vamos entrar hoje no segundo capítulo. E a gente vai ver um contraste que há entre o primeiro capítulo, onde Jesus ele é reconhecido e ele é exaltado, e o segundo capítulo, onde as críticas e as perseguições vão dar início. Então Jesus ele saiu de um patamar de aclamação, onde o povo queria ele, mas agora, conforme a sua fama vai espalhando, né, os seus atos e os seus acontecimentos vão deixando ele famoso, então começam a surgir críticas e os perseguidores começam a aparecer. Semana passada, nós falamos sobre Marcos 1, 40 a 45, e nós vimos a cura de um leproso. Vocês se lembram a proposição, a proposta do texto? Vocês conseguem lembrar algo? Por que aquele texto foi deixado a nós? O que Deus queria nos ensinar? Vocês lembram? Oi? Muito bem. Então, quando você estiver lá no fundo do poço, não tiver saída, não tiver para onde fugir, né, quando toda a esperança se vai, ainda podemos contar com Jesus. Se todos te abandonaram, se todos os seus recursos se esgotaram, se você não sabe para quem correr ou o que fazer, ainda você pode confiar que Jesus tem solução para a sua vida. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho e nós vamos pensar hoje sobre lições da cura de um paralítico em Cafarnaum. E a gente vai ler, então, Marcos 2, de 1 a 12. Vamos nos colocar de pé para que nós possamos ler esse texto. Marcos 12, ou melhor, 2, de 1 a 12. Diz assim o texto. O título, na minha, diz assim, ó, Jesus cura um paralítico. Então diz assim o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Oremos. Pai, nesse momento nós já ouvimos a Tua voz, já louvamos o Teu nome, já fizemos as nossas ofertas, já fomos desafiados com a Tua obra missionária, e agora nós clamamos que o Senhor nos desafie com a Tua palavra, que o Senhor nos ensine lições preciosas desse texto, para que nós possamos buscar Jesus sempre, a qualquer custo. Nos abençoa agora com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso coração e quebre todo obstáculo, toda barreira.
E é isso que eu clamo, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A proposição para hoje é essa. A caminhada até Jesus pode apresentar muitos obstáculos, mas quem os supera encontra o que necessita. Entende o que eu disse? A caminhada até Jesus pode apresentar muitas e muitas e muitas dificuldades, mas quem supera essas dificuldades acaba encontrando o quê? O que foi buscar? Não precisamente, não necessariamente, mas com certeza encontra o que necessita. Jesus conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas necessidades e Ele pode nos conceder o que nós necessitamos. E aqui nós podemos aprender algumas lições com esse texto. E a primeira lição que a gente aprende a respeito da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Jesus, é a seguinte: nem sempre é fácil chegar até Jesus. Nem sempre uma pessoa que deseja ir até Jesus tem um caminho aberto, fácil e tranquilidade. A gente tem visto pessoas dizendo assim, você convidou alguém para vir à igreja, você chamou um parente, chamou um amigo, e ele disse, eu estava pronto para ir, mas na hora de ir começou a acontecer tudo. A criança chorou, o pneu do carro estava murcho, então começa a surgir tudo quanto é dificuldade para que a pessoa não venha à casa de Deus, não venha ouvir a palavra. E a gente viu que a semana passada, aquele leproso que foi curado por Jesus, ele estava no meio de uma cruzada evangelística, ele estava visitando todas as sinagogas ali de Cafarnaum, e de repente ele curou quem? Um leproso. E ele falou para esse leproso, olha, não conte isso a ninguém, mas vá até o sacerdote e oferece o sacrifício para que sirva de testemunho. Na verdade, ele não estava numa cruzada evangelística por toda Cafarnaum, não, era por toda a Galileia. Cafarnaum foi aonde ele curou um leproso. Depois de curar esse leproso, o que aconteceu? O leproso não obedeceu às ordens de Jesus. Jesus falou, não conte a ninguém, mas vá até o sacerdote e ofereça o sacrifício para que o seu sacrifício sirva de testemunho. Mas o texto do capítulo anterior dizia que ele saiu falando para todo mundo o que Jesus tinha feito por ele. Aí o que aconteceu? Jesus já não podia mais entrar abertamente na cidade. Por quê? Porque as pessoas iam a ele com segundas intenções. E aqui nós já vemos que Jesus está sofrendo as consequências da desobediência daquele leproso que havia sido abençoado por ele. Por quê? Porque aqui o texto começa dizendo assim, poucos dias depois, depois que ele tinha curado o leproso, ele voltou para Cafarnaum. Mas o povo ouviu falar que ele estava em casa. Interessante, ele estava em casa? Na casa de quem? Parece que a casa de Pedro, a casa que ele havia ficado ali, quando ele curou a sogra de Pedro, se tornou o quartel-general dele. Quando ele precisava descansar, quando ele precisava repousar, então ele ia para a casa de Pedro e ali se tornou um quartel-general. Tanto é que agora Marcos fala que quando ele estava em casa. Então, estando ele em casa, a multidão ouviu falar que Jesus estava ali. E o que aconteceu no verso 2? Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ali lhes pregava o evangelho. Parece que essa multidão que agora está ali, na casa de Pedro, não era mais aquela multidão que só queria os sinais. Agora tinha um povo querendo sim ouvir a palavra, porque era isso que Jesus estava fazendo. Estava ensinando a palavra de Deus. Mas a gente começa a perceber aqui que os desafios são enormes, principalmente quando sabemos que está em questão a nossa eternidade, a nossa alma está em jogo. E nós sabemos que o mundo conspira contra as vidas que desejam se achegar a Cristo, e às vezes até mesmo as pessoas que estão ao redor de Jesus se tornam um empecilho para que outros se acheguem. E nós vemos aqui que as pessoas estão lá do lado de Jesus, entupiram as portas, entupiram as janelas, de forma que ninguém podia mais chegar até Jesus. E aqui
as próprias pessoas que estavam do lado de Jesus se tornaram um empecilho para que aquele grupo de amigos levassem o paralítico até a presença de Jesus. Imagine a cena. Você tendo um amigo que você quer trazer à igreja, você quer colocá-lo ele aqui para receber uma oração, para receber uma palavra, e de repente você chega na igreja, mas tem gente até lá na esquina. E você carregando o seu amigo, imagina 4 pessoas fortes aí, o Valério, o Piva, o Gabriel e o Felipe, carregando eu na maca. Seria tranquilo, né? Eu carregando eu ia ser mais fácil. Mas imagina a decepção quando vocês virassem a esquina, vocês viram tanta gente que não tinham como vocês chegar até a casa de Deus. E aqui é pior, estava tão entupido que não tinha como aquelas pessoas levarem os seus amigos, o seu amigo paralítico até a presença de Jesus. Mas o mais difícil que eu achei nessa situação foi a insensibilidade daqueles que estavam do lado de Jesus, que não deram passagem para alguém que estava paralisado, alguém que tinha uma doença séria, alguém que estava como um morto, estava deitado numa maca, mas não podia mexer o seu corpo. E eu creio que quando a gente está aqui, muitas vezes acontece isso no ônibus, né? Quando entra uma pessoa idosa ou uma mulher grávida, o que acontece? Pesquisas estão mostrando que isso causa sonolência. Mulher grávida no ônibus, ou mulher idosa, ou senhor idoso no ônibus, causa sonolência. Porque quando eles entram no ônibus, o pessoal faz assim, ó. Eles dormem no metrô, no ônibus. E isso mostra tamanha insensibilidade do coração humano que não é capaz de se compadecer das outras pessoas. E aqui a gente vê, eu creio que se fosse nos nossos dias, talvez, né? Nós falaríamos, vamos sair para que o aleijado possa se achegar à presença de Jesus, para que ele fique diante de Jesus e quem sabe Jesus pode curá-lo. Mas aqui diz não, que tinha uma muralha. Era impossível os amigos chegarem com o paralítico à presença de Jesus. E a grande questão é, muitas vezes eu e você, nós nos tornamos empecilhos para que as pessoas se acheguem até Jesus. Talvez as pessoas olhem para nós, talvez o nosso estilo de vida, talvez todas as coisas que nós fazemos, falamos, a forma como agimos, as nossas ações e atitudes, elas se tornam um obstáculo para que as pessoas não se acheguem à igreja. Talvez nós temos parentes que não vêm à igreja não por causa de Jesus, mas por nossa própria causa. A forma como nós tratamos elas impede elas de chegarem até Jesus. E o texto é claro que mostra que aquela multidão se tornou um grande desafio, se tornou uma barreira para que aquelas pessoas se achegassem à igreja. Hoje, infelizmente, está aumentando o número de desigrejados. Pessoas que um dia frequentaram igrejas, mas que hoje não querem mais saber de igreja. E elas justificam com o injustificável. Elas aprontam para as pessoas. Elas falam, mas lá o pastor me tratou dessa forma, mas lá os diáconos fizeram isso, mas lá as irmãs me trataram desse jeito, mas lá os irmãos fizeram aquilo comigo, por isso que eu não sou mais de igreja nenhuma, por isso que eu não vou mais para a casa de Deus, por causa das pessoas. Mas é muito claro que quando alguém entra na igreja por causa de Jesus, jamais ela vai sair por causa das pessoas, porque aquilo que Jesus fez por ela, e quando ela entende isso, ela vai reconhecer que o que Jesus fez para nós é superior àquilo que qualquer outra pessoa possa fazer contra nós. Não importa o que as pessoas possam fazer contra você, aquilo que Jesus fez por nós merece a nossa honra, merece o nosso sacrifício, o nosso esforço para estar na presença dele. Porque a gente não vem na igreja por causa de pessoas, a gente vem por causa de Jesus. E quando ele é o nosso alvo, nada pode nos impedir. E algumas vezes, além de as pessoas, a nossa própria incapacidade, ela se torna um empecilho para que a gente se achegue à igreja. A gente vê aqui que o paralítico, por si só, jamais ele chegaria à igreja.
Tanto é que ele precisou de amigos, e a gente tem que ter em mente, se a gente quer ajudar pessoas a irem à igreja, nós precisamos carregá-las na nossa mente, carregá-las no nosso coração, na nossa alma, e às vezes até mesmo nos braços. Tem pessoas que só vão chegar à igreja se eu e você sairmos da nossa zona de conforto e fizermos a nossa parte. Tem pessoas que poderiam estar conosco, mas eu e você muitas vezes estamos com os braços cruzados. Nós falamos, já está cheirando mal, aquela lá não tem jeito. Talvez ela não tenha jeito porque nós tentamos de maneira humana e carnal. Mas nós estamos falando de levar alguém que não tem jeito humanamente para Jesus. Aquele que dá jeito em toda e qualquer situação. Aquele que pode resolver qualquer problema que tenhamos. Esse é o primeiro ponto. Nem sempre é fácil vir a Jesus. Talvez você que esteja aqui esta noite teve diversos motivos para não estar aqui. Muitas coisas aconteceram. E eu creio que muitos dos que não estão aqui foram impedidos por alguma coisa que eles preferiram deixar quieto. Muito difícil para vencer essa barreira para poder estar na igreja hoje à noite. E eu creio que uma outra lição que a gente pode aprender com esse texto é o seguinte: não há obstáculo que impeça alguém que realmente queira ir a Jesus. Não importa o obstáculo. Imagine aqui você levando os seus amigos para a igreja, você e mais 3 levando um aleijado, chegando lá, aquela multidão, aí eu fico pensando a cena. Olha a ousadia e a coragem, e a determinação e perseverança dos amigos. Subirem no teto de uma casa que não era deles, não sabendo o que poderia acontecer, talvez o dono poderia falar, desce daí, o que vocês estão fazendo aí? Mas eles subiram na casa, tiraram parte do telhado, e então baixaram um aleijado, com cordas, até a presença de Jesus. Nosso amigo vilão aí faz transporte. Eu creio que ele não teria dificuldade nenhuma para levar uma geladeira e baixar a geladeira ali por cima. Mas vocês já pensaram o trabalho que dá para levar um aleijado? Olha ali a cena. Como baixar por cordas até que ele chegasse lá embaixo sem derrubá-lo. Hernandes Dias Lopes fala que talvez o aleijado tenha dito assim, gente, eu sou aleijado, mas eu não quero morrer não, hein? Eu sou aleijado, mas eu não estou a fim de ter que passar pela ressurreição. Cuidado comigo. Ele estava aleijado, mas a cabeça ainda estava boa. Agora imagina você deitado numa maca e as pessoas tentando baixar. Imagina subindo você em cima da laje e depois baixando você pelo teto. Quer dizer, tanto o aleijado quanto os seus amigos estavam determinados. Eles queriam chegar à presença de Jesus porque eles sabiam que Jesus, sim, era capaz de resolver esse problema. E aqui nós encontramos, nesse verso 4, esses amigos que não foram impedidos pelos obstáculos, nem pelas pessoas, nem pela parede que eles tinham que subir, nem pela laje que eles tinham que destelhar. Eles foram rompendo obstáculos após obstáculos, porque eles queriam colocar o seu amigo na presença de Jesus. E nós vemos que aqueles que desejam se achegar a Jesus enfrentam muitos obstáculos e necessitam a mesma ousadia e disposição para não se perderem e não perderem o foco que é Jesus. Talvez eu e você chegaríamos com o nosso amigo e diríamos assim para ele: meu querido, nós tentamos, nós chegamos aqui, mas você vê, e começaríamos a transferir a culpa. Aquela multidão lá insensível, ninguém se preocupou com você, só a gente se preocupou. Você viu, nós tentamos, nós fizemos o máximo, mas daqui não podemos. Nós não podemos matar e bater naquelas pessoas. Mas a gente não tem mais nada que fazer, vamos voltar para casa. Eles poderiam fazer isso. Mas não. Eles não desistiram, porque eles sabiam quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer por eles. Então, eles perseveraram. E quem deseja Jesus não usa desculpas para se achegar até Ele.
Muitas vezes a gente não vem na igreja porque está muito calor. Ah, está muito calor, hoje eu não estou bom para ir à igreja. Da outra domingo a gente não vai por quê? Porque choveu. Aí então não dá para sair. No outro domingo, porque está muito frio, não dá. Então a gente começa, Deus fala assim, gente, o que eu faço para esse povo? Eles reclamaram que estava muito calor, eu mandei chuva, agora eles ficam tudo em casa porque está chovendo. Eu mandei uma chuva para amenizar o calor. Então, Deus fala assim, gente, o que eu faço? E a gente reclama de tudo. Ah, eu não vou na igreja porque o pastor demora muito para pregar. Ah, eu não vou na igreja porque lá eles não cantam cantor cristão. Ah, não, eu não vou na igreja porque lá eles só cantam cantor cristão. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto do período de missões. E aí fica falando de missões lá, eu não gosto. Gente, e a gente começa a inventar e usar tantas desculpas para que a gente não chegue até a igreja, de maneira que, se Jesus realmente fosse importante para nós, nós não veríamos nada disso. Se a gente entendesse o que Jesus fez para a gente, a dor, o sofrimento que Ele passou por causa dos nossos pecados, nós estaríamos 1 hora antes do culto e ficaríamos 1 hora depois do culto, por causa do prazer que é estar na casa de Deus e na presença de pessoas que foram salvas por eles. Às vezes a gente não vem à igreja por causa de festas, a gente não vem na igreja por causa de família, a gente não vem na igreja por causa de futebol, por causa de novela, por causa de namoro, por causa de tantas coisas que a gente coloca como obstáculos. Mas quem deseja Jesus não se distrai com coisas menores e insignificantes que porventura surgem no seu caminho. Jamais alguém que realmente queira Jesus encontra um obstáculo tão grande que o impeça de ir à igreja. Não há obstáculos para quem deseja vir à casa de Deus. A gente vê e ouve falar dos antigos. Hoje nós temos tanta facilidade, a gente tem carro, a gente tem ônibus, a gente tem tantos recursos para se achegar à casa de Deus. A gente ouve falar de pessoas que andavam 10 quilômetros domingo de manhã para chegar na casa de Deus. Andavam a pé 10 quilômetros. Aí acabava o culto, eles voltavam para casa 10 quilômetros a pé, às vezes no lombo de uma mula, às vezes de bicicleta. Mas os crentes não tinham obstáculos que impediam eles de se achegar à casa de Deus. Hoje você fala, eu vou lá te buscar, eu passo lá na sua casa. Ah, mas eu não sei. Qualquer obstáculo é um motivo e a gente acha que é justificável para que a gente não esteja na presença de Deus. Nós vemos também uma outra lição nesse texto. Nossa maior e mais urgente necessidade é espiritual. A nossa maior e mais urgente necessidade é espiritual. E nós devemos nos acautelar com os cuidados dessa vida. Porque eles podem tomar uma proporção tão grande em nosso coração e em nossa vida, que vamos nos tornar incapazes de perceber realmente qual é a nossa maior necessidade. E eu creio que o paralítico e os seus amigos pensavam que a grande e mais urgente necessidade daquela situação era a paralisia. E eu creio que todos ali pensavam que o que aquele paralítico precisava exatamente naquele momento era a cura da sua paralisia. E imagine a decepção daqueles homens quando, pensando numa bênção física, numa bênção material, chegaram diante de Jesus e depois de todo aquele esforço, colocar o paralítico na frente de Jesus e Jesus olhar para ele e eles todos esperando que Jesus ia tocar, pegar nele, fazer alguma coisa e levantá-lo, e Jesus diz apenas, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu ia falar... Depois de todo o sacrifício, está vendo que o cara ali está aleijado, não pode levantar e vem falar de perdoar pecados. A grande dificuldade é que nós pensamos que as nossas maiores necessidades são as necessidades temporais. Nós precisamos de um emprego, nós precisamos de uma casa, precisamos de comida, precisamos de roupa, precisamos
de carro, precisamos de tantas coisas, e nós não entendemos que tem uma necessidade maior do que todas as outras que urge em nossas vidas. Às vezes alguém com câncer, em estado terminal, ali acha que a maior necessidade dela é a cura. Mas muitas vezes essas pessoas não conseguem perceber que se Jesus tivesse apenas curado o paralítico, mais cedo ou mais tarde, ele tornaria a ter problemas físicos novamente. E a gente sabe, depois que o pecado adentrou o mundo, nós passamos por sofrimentos, por dores, por enfermidades. Não estou dizendo que toda enfermidade é consequência do pecado diretamente, sendo que nós só ficamos doentes porque o pecado entrou no mundo. Mas nesse caso, parece que a dificuldade desse paralítico estava relacionado com o pecado. Porque a primeira coisa que Jesus disse foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas os críticos, dizem que tem os mestres da lei, aqueles que conhecem as leis, eles falaram algo verdadeiro. Eles eram, em parte, estavam com a razão. Mas, em relação a quem Jesus era, eles não tinham a razão. Por quê? Porque quando Jesus disse àquele paralítico: os seus pecados estão perdoados, os mestres da lei que estavam ali, que são citados no verso 6 e no verso 7, disseram assim: esse homem está blasfemando. Quem é que pode perdoar pecado, senão Deus? E, em certa parte, a Bíblia ensina que, para que alguém possa ser curado, era necessário ser perdoado. Tem alguns textos que mostram que as pessoas precisam do perdão, primeiro a cura espiritual, para depois ser curado fisicamente e emocionalmente. E aqui, quando a gente olha para esse aleijado, e aqueles críticos, os doutores da lei, estavam pensando assim: para que ele seja curado, ele precisa ser perdoado primeiro. E Jesus já sabia o pensamento deles, por isso que Jesus disse: filhos, teus pecados estão perdoados. E os caras começaram a falar: quem pode perdoar pecados senão Jesus? Senão Deus. E Jesus fala assim, Jesus conhecendo, e ele diz assim: bom, já que para que ele possa ser curado é necessário ser perdoado, eu vou fazer a prova do 7 aqui com eles. O que é mais fácil dizer? Filhos, seus pecados estão perdoados, ou levante, pegue a sua cama e ande? Qual que é mais fácil? O que vocês acham? De dizer, perdoados são os seus pecados. Mas a gente tem que entender que na mente dos mestres da lei, as duas coisas eram difíceis e impossíveis. Ninguém poderia perdoar pecado e ninguém poderia curar um pecador. Então, quando Jesus diz: perdoados estão seus pecados, e depois fala: levanta e ande, e ele que foi carregado agora volta carregando a sua cama, então prova que Jesus tinha tanto poder para perdoar pecados quanto para curar um aleijado. E aí que está a maravilha. Aquele grupo, aquelas pessoas não conseguiam perceber que a maior necessidade do paralítico não era a cura física, porque mais tarde ele morreu novamente. Mas a sua alma foi salva eternamente. Ele queria uma bênção física e ele recebeu a física, mas antes a espiritual, ele recebeu duas em um. E às vezes nós vamos para Jesus resolver apenas os nossos problemas temporais e esquecemos que a nossa maior necessidade é resolver a nossa eternidade, onde passaremos a nossa eternidade. Muitas vezes a nossa maior necessidade é encoberta por necessidades aparentemente mais importantes, que nos distraem e nos impedem de chegarmos à verdadeira razão da nossa miséria. Antes de curar o físico, que mais cedo ou mais tarde novamente seria vítima do pecado, recebendo o seu salário, que era a morte, Jesus curou a sua alma,
que adentraria a eternidade com ele. Jesus primeiro deu o que ele mais necessitava, que era salvação por meio da fé. E depois, restauração física, a fim de que Deus fosse glorificado. Mas o texto nos ensina mais uma lição. O perigo da cegueira espiritual. Quando a gente olha para o verso 6 e 7, diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Eles só estavam pensando, quem ele pensa que é? Quem é ele para perdoar pecado? Ele está pensando que ele é Deus? E aí ele diz assim, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles estavam certos, só Deus pode perdoar pecado. Eles estavam errados em não reconhecer que Jesus também era o Deus encarnado e que tinha poder para perdoar pecados. E aqui nós começamos a ver essa mudança de clima. Até agora era só exaltação. Agora começam a surgir os críticos. E aqui nós vemos que pior que a oposição é o que ela causa. Ou melhor, o que causa essa oposição? O que causa essa oposição é a cegueira espiritual que impediam esses mestres de reconhecerem que Jesus era o Messias que ele tanto esperavam. Eles esperavam, estudavam as Escrituras e sabiam que Jesus, que o Messias mandado por Deus viria. Mas aqueles que mais tinham condições de enxergar quem Jesus era, foi exatamente aqueles que recusaram a messianidade de Jesus. A cegueira espiritual daqueles que deveriam ser os primeiros a receber Jesus e exaltá-lo, é fruto de uma mente aguçada. Eles conheciam tudo a respeito das Escrituras, mas eles não tinham um coração regenerado. Um coração salvo, transformado pela graça de Deus. Portanto, muitas vezes nós podemos estar sentados aí, conhecedores das Escrituras, mas criticando aquilo que tem sido feito por Deus, a forma dele agir, a forma como ele trata as pessoas e a forma como nós devemos agir diante das ordens dele. É possível a gente ter cabeça instruída, mas coração fechado para a obra de Deus. E a gente olha aqui e percebe que essas pessoas falam que conhecem a Jesus, mas negam Jesus através das suas obras. Falam que conhecem as Escrituras, mas negam-lhe o poder com as suas vidas ímpias. E, infelizmente, muitas igrejas e muitos dentro das igrejas são dessa forma. Cegos espiritualmente, que criticam Jesus e os seus métodos de salvar e agir diante das circunstâncias. E não obstante terem o melhor cabedal teológico, foram os inimigos mais hostis de Cristo. Ainda hoje há pessoas que vêm à igreja e saem pior do que quando vieram. Vêm para a igreja em busca de Deus e vêm para criticar tanto a mensagem, quanto o mensageiro, quanto o louvor, quanto o calor, quanto tudo. Então voltam para casa pior do que quando vieram. E a gente tem que tomar cuidado. A cegueira espiritual nos leva a rejeitar Jesus e a sua obra, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Mas outra lição que o texto nos ensina: Jesus tem todo conhecimento e poder para cuidar de nossas vidas. Jesus tem todo conhecimento e poder para cuidar das nossas vidas. Nós encontramos aqui, pelo menos, a demonstração da onisciência de Jesus abertamente sendo demonstrada através do profundo conhecimento que ele tem das situações e do íntimo das pessoas. Jesus sabia o estado daquele aleijado, né? E ele sabia principalmente que ele precisava de uma cura espiritual antes de uma cura física. E Jesus também conhecia
perfeitamente o coração das pessoas. E aqui o verso 6 diz assim, ó, eles estavam ali assentados, raciocinando em seu íntimo. Eles não falaram nada, eles estavam apenas pensando. E Jesus leu o pensamento deles, assim como Ele está lendo o pensamento de cada um de nós, assim como Ele sabe exatamente quem somos, o que fazemos, o que pensamos, o que queremos e o que nos motiva. Jesus é profundo conhecedor do mais escondido pensamento que nós temos. Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas motivações. E aqui o texto deixa claro isso. Mas o texto também mostra que Jesus tem todo o poder, não apenas para nos conhecer, mas também para saber qual é a nossa real situação e nos ajudar a resolver esses problemas. Jesus tanto curou a alma daquele paralítico, quanto curou o físico dele. E isso eu creio que não é coisa que nós vemos todos os dias. Não é algo assim que acontece, embora você possa ligar a televisão hoje à noite e você vai ouvir notícias e testemunhos de que Jesus curou esse, curou aquele. Jesus não, a igreja fulana de tal curou esse, curou aquele, o apóstolo, o pastor, esse ou aquele curou isso ou aquilo. Mas quando Jesus fez esse milagre, foi notório o poder que ele tinha. Alguém que estava com o corpo amortecido, que chegou carregado, agora Jesus dá ordem para que ele saia carregando. Ó, acabou a moleza. Agora você não vai voltar para casa carregado, não. Agora pode pegar a sua cama e você que vai voltar carregando agora. Jesus ele tem todo o poder para resolver qualquer uma das nossas dificuldades. Ele pode, se ele quiser, ele pode. Mas ele sabe o que realmente nós necessitamos. E 6, quando Jesus opera numa vida, Deus é glorificado por todos. Diferentemente do que temos visto, quando Jesus toca numa vida, ninguém mais é exaltado além de Deus. Interessante, foi o Filho que fez, mas o povo exaltou o Pai. Jesus curou aquele paralítico, mas o verso 12 diz que todos atônitos glorificavam a Deus. Você quer saber se realmente algo foi feito por Deus ou não? Preste atenção quem é glorificado pela cura que aconteceu. Preste atenção o nome de quem é evidenciado. Preste atenção qual é a manchete. E preste atenção no testemunho de quem foi curado. Qualquer outra resposta além de Deus seja glorificado, pode ficar com dúvida se realmente aquela pessoa foi curada por Deus. Porque vocês estão notando, foi o próprio Jesus que estava ali e curou, mas o povo glorificou a Deus. Então, quando pastor é glorificado, diácono, bispo, apóstolo, a própria igreja, só aqui na nossa igreja tem isso? Só aqui na nossa igreja, só aqui você vai conseguir a resposta? Pode desconfiar. Pode desconfiar. O único que pode fazer é Deus. E o único que deve ser glorificado quando Deus fizer algo é o próprio Senhor. Até mesmo quem é curado e tocado pelo próprio Senhor Jesus sabe quem o curou e exalta e adora a pessoa correta, que é Deus. Quando uma vida é mudada por Jesus, ela se torna o maior instrumento de louvor a Deus, o que leva os outros a exaltarem a maravilhosa graça de Deus que abençoa o homem. Nem igreja, nem pregador, muito menos a pessoa abençoada é colocada em evidência, mas única e exclusivamente Deus. E quando buscamos a Deus com fé e resolução, inevitavelmente a nossa vida será afetada pela graça de Deus,
e isso será notório para as pessoas que nos cercam, de maneira que elas glorificarão a Deus. E a pergunta que cabe a nós hoje é: as pessoas têm ficado de boca aberta com o que Deus tem feito na sua vida hoje? Ou aquilo que você tem para falar do que Deus fez na sua vida ficou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Você conta das coisas que um dia Deus fez na sua vida? Ou as pessoas estão vendo ainda a mudança? Você ainda está numa ascendente espiritual? Ou você já estacionou, ninguém mais percebe? Ou você já está numa derrocata espiritual? Onde está a sua vida? As pessoas conseguem glorificar Deus por aquilo que têm visto, a transformação que há em sua vida? Por fim, a gente vê nesse texto, tudo o que Jesus faz é infinitamente superior aos que os homens podem fazer por você. Quando eu estava lendo o texto, aí eu estava pensando naqueles programas que passam aí, o Dia de Princesa. Nós transformamos a vida da princesa fulana de tal. Nós tiramos ela lá da favela, demos uma casa, demos um banho de loja nela, mudamos o cabelo, mudamos os dentes. Olha, agora ela é uma nova criatura. E fizeram uma reportagem certa vez, indo atrás dessas pessoas que passaram por esses programas que fazem a transformação da vida da pessoa. Infelizmente, muitas dessas pessoas venderam a casa que ganharam e estão morando na rua de novo. Aquele cabelo maravilhoso já não está mais. Aquela banho de loja que deram já não existe mais, estão com roupas sujas novamente. Então, uma transformação que só pode vir do céu, sendo forjada por um programa de televisão que mostra para nós algo que realmente não aconteceu. Apenas deram um banho na pessoa, fizeram um penteado, levaram lá no salão da Andréia, depois levaram numa loja lá e a pessoa sai dali produzida. Mas passa algumas semanas, um mês, um ano, ela voltou a ser o que ela sempre foi, porque mudou externamente, não mudou a essência, não mudou o coração da pessoa. E dessa forma, não há mudança se a mudança não começar do interior. Quantas e quantas vezes a gente faz promessas, percebe os nossos erros e fala que vamos mudar de vida, mas é questão de dias para estarmos envolvidos nos mesmos pecados, nas mesmas dificuldades que sempre vivemos. E aqui a gente vê essa cena. Um paralítico que chegou carregado, impedido de se chegar até Jesus. De repente, Jesus cura, pede para ele pegar a maca e ir para casa. Toda a multidão que viu ele sendo carregado e descido do teto, agora vendo ele com a maca debaixo dos braços e voltando para casa andando, e a multidão glorificando a Deus e dizendo assim: nunca vimos nada igual, jamais vimos uma coisa como essa. Mas às vezes nós queremos aquilo que todo mundo tem, aquilo que é feito todos os dias, e a gente busca apenas coisas que vão ficar aqui. Mas aquilo que Jesus deseja e pode fazer na nossa vida é algo que as pessoas nunca viram, que aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão ficar de boca aberta ao ver o que Jesus pode fazer na nossa vida e vão dizer assim: nunca vimos coisa semelhante. Apenas Deus pode mudar a vida de uma pessoa de maneira permanente. Apenas Deus pode fazer coisas que cheguemos a dizer: nada se compara ao que Deus faz. O que Deus faz é diferente e permanente, ao contrário das transformações momentâneas e superficiais que os homens produzem uns nos outros. E eu creio que o que nós precisamos é de um agir poderoso e profundo de Deus em nosso ser. E como a gente pode
aplicar tudo isso que nós ouvimos hoje em nossas vidas. Primeiramente, uma fé verdadeira em Jesus supera todos os obstáculos para estar próximo a Ele, pois sabe que não há bem maior para a sua alma do que o próprio bendito Salvador, Jesus Cristo. Uma pessoa que realmente tem uma fé, e aqui Jesus diz, vendo a fé deles, tanto o paralítico quanto os seus amigos tinham fé de que Jesus era poderoso para curá-lo. E uma pessoa que realmente tem uma fé viva em Jesus, ela vai passar por qualquer obstáculo, ela vai superar toda e qualquer dificuldade para estar próximo a Jesus. Pois ela sabe que ter Jesus é melhor do que a própria vida, não é o que o salmista diz lá no Salmo 61? Diz assim que o próprio Senhor é melhor do que a própria vida. O segundo ponto é, assim como os amigos do paralítico foram ousados e fizeram algo diferente, talvez você precise sair de sua zona de conforto para poder chegar-se a Jesus e ser abençoado. Talvez você diga assim, eu busco, mas a minha vida não sai do lugar, parece que eu estou estacionado, parece que nada acontece. Talvez seja porque você sempre esteja fazendo a mesma coisa. Você sempre está repetindo aquilo que sempre fez. E o cúmulo da loucura é você plantar abobrinha e querer colher chuchu. Se você plantou abobrinha, você vai colher o quê? A abobrinha. Se você sempre fez a mesma coisa, você sempre vai colher a mesma coisa. E talvez está na hora de você fazer como os amigos do paralítico. Ser ousado, fazer algo diferente, mudar as atitudes, para que Deus possa abençoar você, para que Ele te abençoe. Você precisa fazer algo além daquilo que você já está fazendo. Se o que você tem feito não tem dado resultado, não tem levado você a crescer, a viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, talvez você precise mudar de estratégia. Você precisa quebrar paradigmas. Você precisa estar disposto a fazer mais por esse Deus maravilhoso. Outra questão, quando os seus pecados forem expostos, pode ser que Jesus está no processo de cura da sua alma, a fim de restaurar-lhe plenamente. É interessante que não dá para você querer ser abençoado por Deus sem tratar primeiro os seus pecados. Deus ele não vai te abençoar enquanto você estiver vivendo os seus pecados. E enquanto eles não forem expostos e você realmente entender que os seus pecados são pecados e mudar de vida, a sua vida não vai. Você não vai ser curado, você não vai ser transformado. A grande dificuldade é que a gente quer receber a bênção, mas não quer que Deus toque na nossa vida. A gente quer receber a bênção, mas a gente não quer largar o nosso pecadinho de estimação. E dessa forma a gente fica anos, meses, décadas às vezes, e não sai do lugar. Por quê? Porque a gente fica escondendo o nosso pecado, ao invés de levá-lo até Jesus, confessá-lo e abandoná-lo. E é interessante que Jesus aqui não escondeu. Coitado de um paralítico, que Jesus vai falar ainda, cara, você precisa do perdão dos seus pecados. E foi isso que Jesus fez. Os seus pecados estão perdoados. Quem diria que um paralítico que está tantos anos ali acamado é pecador? Quem diria? Mas Jesus percebeu, a coisa mais urgente dele era perdão dos pecados. Era a salvação da sua alma. Não importa quem sejamos, as nossas dificuldades não justificam os nossos pecados. A condição, as circunstâncias não justificam os nossos pecados. Todos nós precisamos ser expostos por Jesus para que possamos ser plenamente restaurados. Jesus tem todo o poder necessário para fazer o que lhe pedimos. Você pode pedir o que quiser para Jesus, Ele tem poder para fazer.
Mas esse mesmo Jesus que tem todo o poder necessário, também tem toda a sabedoria para priorizar o que realmente necessitamos para termos uma vida piedosa que glorificará a Deus. Afinal de contas, às vezes a gente precisa de algumas coisas e nós pedimos a Deus. Mas a pergunta é, para que você está pedindo o que pede a Deus? Para que você quer ser curado? Para voltar para a mesma vidinha, indiferente de Deus, voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes? Ou como a sogra de Pedro, que foi curado e o que aconteceu com ela? Imediatamente passou a servir a Jesus. Para que Deus cura pessoas? Para que Deus abençoa pessoas? Para que essas pessoas se tornem instrumentos de louvor a Ele. Ele pode nos curar? Pode. Ele pode restaurar a nossa saúde física? Pode. Ele pode transformar a nossa realidade financeira? Pode. Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Mas isso que Ele pode fazer, Ele fará se nós formos usar aquilo que Ele fez para glorificá-lo. A maior tristeza, quando eu olho para aquele texto dos 10 leprosos, foi que os 10 foram curados fisicamente. Mas só o que voltou para agradecer, recebeu a eternidade. Só o que voltou até Jesus recebeu, além da cura física, o presente maior da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. E às vezes a gente está atrás apenas das bênçãos físicas, materiais que ficarão aqui. E nós esquecemos que a nossa alma tem uma necessidade infinitamente maior do que tudo o que nós pensamos. E por fim, os homens podem nos oferecer vantagens passageiras e superficiais. Mas Jesus concede, por sua graça, transformações permanentes e profundas em nosso ser. Você pode correr atrás dos modismos, das ondas do momento, mas elas vão passar. Aquilo que Jesus pode fazer por você permanecerá para sempre. Tinha mais uma, diz assim, ó: se você tem conseguido o que busca, mas continua sedento por algo que desconhece, precisa ir até Jesus para que receba o que realmente necessita. É uma frase meio estranha, mas vamos pensar sobre ela. Se você tem conseguido tudo o que busca, imagina, você olha para a sua vida, você está bem, você tem emprego, você tem uma casa, você tem uma família, você tem saúde. Mas quando você deita ainda, o seu coração fica inquieto. Nem mesmo você sabe o que você tem. Você começa a analisar a sua vida e você vê, comparando a minha vida com aquele, eu tenho tudo. Por que eu não consigo ter paz? Por que eu não consigo ter alegria? Por que eu não consigo descansar? Eu tenho 1000 razões para ser feliz. Por que eu não consigo me aquietar? Por que a minha alma fica agitada? Por que o meu coração não descansa? Então, se você tem conseguido tudo o que busca, mas continua sedento por algo que desconhece, esse algo que você não está sabendo, você está buscando emprego, salário, casa, carro, amizade, você está procurando tudo, menos o que mais você precisa. Na verdade, é a única coisa que nós precisamos, que é Jesus. Ele pode dar o que realmente você necessita. E nem sempre aquilo que nós necessitamos é o que nós estamos buscando. Às vezes nós desperdiçamos tempo, esforço, energia, recursos, dinheiro em coisas que não satisfazem a nossa alma. E Deus fala em Isaías: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer?
vinde a mim, sem preço, sem dinheiro. Jesus, ele quer curar a nossa alma. Jesus quer curar as nossas dificuldades, os nossos anseios, a nossa inquietude. Ele quer nos dar paz, ele quer nos fazer assentar nos pés dele e desfrutar de uma tranquilidade que só ele pode nos dar. Mas para isso eu tenho que parar de lutar com as minhas próprias forças e entender que só quando eu estiver diante dele, buscar a ele, independente dos obstáculos, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente do meu estado, quando eu buscar somente a ele, estar na presença dele, ele poderá sim curar e restaurar a minha alma. Você acredita nisso? Portanto, a gente deve ter em mente isso. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. O perdão dos pecados é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. E muitas vezes as doenças físicas que nós adquirimos são resultados de pecados escondidos em nossa vida. Coisas que vão produzir insegurança, medo, temor, desconfiança. E Deus deseja, através do perdão dele, quando confessamos os nossos pecados, tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, vamos entender. A caminhada até Jesus pode apresentar muitos obstáculos, mas quem os supera encontra, bem frisado ali, o que necessita. Jesus, ele é profundo conhecedor da sua vida e ele sabe exatamente o que você precisa. Portanto, deixe de lutar. Pare de correr atrás disso, daquilo. Para de correr atrás das ondas. E vá até Jesus. Ele pode resolver o seu problema. Amém?